O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus ainda falava ao povo, a mãe e os irmãos estavam do lado de fora, querendo falar-lhe. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Respondendo, Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na festividade em honra de Maria Santíssima, que aqui invocamos como Nossa Senhora de Nazaré. E estamos celebrando a Santa Missa da Virgem Maria, discípula do Senhor. A liturgia e a palavra, então, nos convidam a contemplar Maria, discípula. Muitas vezes, a nossa devoção mariana é perneta. Perneta quer dizer que só tem uma perna, aleijada, que é a perna da devoção, enquanto nós queremos a intercessão dela. O ser humano é sempre interesseiro. Por isso nós pedimos e só pedimos, confiado em que ela pode alcançar para nós. Isto é verdade, mas é só um lado, é só uma perna da devoção. Falta a outra, que é Maria como modelo a ser imitado. De modo que então não só a intercessão, mas também a imitação de Maria. Imitá-la, então, naquilo que ela, hoje na liturgia, quer ser para nós, discípula. Aprendermos a ser discípulos, nós também, conforme o modelo de Maria. E a oração da Santa Missa, como também o Evangelho, nos falam disso. O Evangelho mostra o momento em que Jesus está pregando, está junto com os seus 12 discípulos, e alguém vem dizer: olha, tua mãe e os teus primos estão aí, querem falar contigo. E Jesus imediatamente faz uma coisa que aos nossos ouvidos, tão apegados aos laços do sangue, custa entender. Diz: não, olha, quem é a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Parece que Jesus está fazendo uma desfeita para a mãe dele e para os primos, mas não é não. Olhem só. Primeiro que tudo, nós temos que agradecer a Jesus que fez isso. Vocês já pensaram se ele tivesse dito: é mesmo, né? A minha mãezinha, meus irmãozinhos, meus primos, né? Estes são os meus familiares. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse caído nessa? Nós estaríamos de fora. Nós hoje não faríamos parte da família de Jesus, porque ele fechou ali só para aquele grupinho. Ao contrário, ele estendeu as mãos sobre nós, homens e mulheres de todos os tempos, dando-nos a nós a oportunidade de também fazermos parte da família dele. Que beleza! Eu, você que está ouvindo a pregação pela rádio, que a está vendo e ouvindo pela televisão, a oportunidade de nós também tornarmos-nos a grande família de Jesus. Essa é a primeira coisa boa.
A segunda é que quando Jesus diz, não são os laços de sangue, mas o fazimento da vontade de Deus, então estes é que são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está tendo presente que na cabeça desta fileira dos que fazem a vontade do Pai está a mãe dele. Muitas coisas nós aprendemos da história dos nossos familiares com o tempo, ouvindo narrações daqui e dali, notícias, coisas que foram até mesmo antes de nós existirmos, vamos sendo informados sobre estes acontecimentos. Deve ter acontecido um dia em que a Virgem Maria chamou Jesus para conversar. Vem cá, meu filho. Vocês sabem que tem esses momentos na vida, né? Em que a gente chama alguém para dizer coisas, né? Vem cá, meu filho, senta aí um instante que eu quero te contar. Olha, o José não é o teu pai biológico, porque aconteceu foi o seguinte: um anjo de Deus foi enviado, eu estava lá cozinhando, e um anjo de Deus veio, e então me fez a proposta de eu ser a mãe do Salvador. Eu disse para ele que eu e o José ainda não tínhamos convivência marital, como é que isso ia acontecer, e ele então disse: o Espírito Santo virá sobre ti. E eu então, depois de considerar a minha verdade e a vontade de Deus, disse: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então Jesus, passando um filme na cabeça dele, percebeu como ele percebia isso na vida da mãe dele. Como de fato, ela era uma pessoa que fazia a vontade de Deus. Se Santa Teresinha disse que desde os 3 anos de idade nunca renunciou à vontade de Cristo, fez sempre a vontade de Jesus, com maior razão ainda, Nossa Senhora, a qual foi preservada do pecado original. Com maior razão, então, ela a vida inteira fazia a vontade do Pai. Então Jesus sabia disso, quando disse: os meus discípulos são os que fazem a vontade do Pai. Ele colocou na cabeça da fila a mãe dele, a campeã de obedecer à vontade de Deus. E tem mais, não acabou por aí. Quando lá sobre o Monte das Oliveiras, sobre o Getsêmani, Jesus é colocado entre a cruz e a espada, ele a certa altura sente o peso do sofrimento que ele vai viver, a tal ponto que ele até hesita. Como é que ele diz? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Cálice quer dizer sofrimento. Cálice quer dizer as dores, o que vai custar aquela missão. E o evangelista diz que imediatamente Jesus disse: e no entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. Queridos, queridas, não custa muito para entender com quem Jesus aprendeu esta frase. Olhem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a vossa palavra, é igualzinho, e no entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus não repete igualzinho, mas ele paráfrasa, ou seja, dá uma redação própria à mesma frase da mãe. Vocês estão entendendo? Então, naquele momento, veio na memória de Jesus o que a mãe dele contou para ele, certo? E eu respondi: aqui está a serva do Senhor. De modo que então Jesus poderia muito bem dizer:
lá no Getsêmani, Horto das Oliveiras, naquele momento decisivo, aqui está o servo do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, queridos, tudo nos leva a crer que Jesus aprendeu a obedecer com a mãe dele. A gente não aprende tantas coisas com os nossos pais? Pois é. Então, Jesus, quando diz, aqui está quem faz a vontade do Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe, Jesus está se lembrando na cabeça dele de que a mãe dele é aquela que primordialmente, aquela que por primeiro realiza a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs. De modo que então a vida de Maria se torna exemplar para o Cristo. Poderíamos até dizer que ele imita a mãe em fazer a vontade do Pai. Pois eu estava dizendo que nós esquecemos esta perna da devoção. Ficamos só naquela do pedir, pedir, pedir. Não, temos também que buscar imitar Maria, especialmente quando se trata de fazer a vontade do Pai, que é tão difícil, eu também sei disso, mas que não podemos deixar de contemplar Maria, uma figura para ser imitada. Ela, assim como os santos, como as pessoas virtuosas que nós conhecemos, tantas pessoas também, nossos conhecidos, podem ser familiares, amigos, pessoas próximas, nos interpelam. Elas também, nós as admiramos, como é que elas aguentam, suportam, como é que elas buscam realizar na vida delas a vontade do Pai que está nos céus. Vamos, meus irmãos e irmãs, agradecer à Virgem Maria, sem dúvida, pelas graças que ela nos tem alcançado. Aqueles carros durante as procissões do Círio da Transladação, cheios de promessas, mostram como ela alcança para nós graças, bênçãos especiais. Vamos nós também buscar invocá-la, imitá-la como discípula, aquela que faz a vontade de Deus, nos ensine a nós também. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa fique assim guardada nossa alma e possa, na hora certa, produzir os seus frutos. Assim seja.